E aí você trouxe um ponto importante, Fábio, e foi justamente sobre essa fala de Rogério Ceni no vídeo de bastidores, né? O Bahia sempre divulga um vídeo de bastidores quando o Bahia vence os jogos. E nesse vídeo de bastidores do jogo contra o Fortaleza, apareceu ali um discurso de Rogério Ceni depois do jogo, e ele falando que o Bahia disputa um campeonato de 7 times. Um campeonato de 7 times, onde os 2 últimos são rebaixados, e aí na fala de Rogério Ceni, o campeão consegue o acesso para a Sul-Americana e a possibilidade de disputar um título internacional no ano que vem. E aí eu vou até fazer uma pequena correção a Rogério Ceni, que na verdade o campeão e o vice conseguem a classificação para a Sul-Americana, e esse número de vagas na Sul-Americana ainda pode aumentar de acordo aí com o resultado do Fortaleza na própria Sul-Americana, resultado do Fluminense na Libertadores. Mas fato é que desse campeonato de 7 times, e Ceni excluiu Cuiabá e São Paulo da briga, pelo visto, o Bahia hoje é o vice-líder, tá apenas atrás do Internacional, ou seja, se classificaria para a Sul-Americana se esse campeonato de 7 times terminasse hoje. Com o achatamento da tabela aí nessa parte de baixo, acaba que a briga contra o rebaixamento e pela Sul-Americana é uma só, né? A gente não dá para dizer, a gente não pode falar que o Bahia está brigando hoje apenas pela Sul-Americana. O Bahia continua numa batalha árdua, muito difícil ainda, contra o rebaixamento. Tá? 4 pontos de vantagem nessa rodada, mas não tem garantia de absolutamente nada na rodada que vem. A luta do Bahia continua sendo para não cair, e claro que a Sul-Americana pode vir aí como um presente, caso o Bahia consiga escapar do rebaixamento. Só para botar um detalhezinho a mais que você mencionou nos bastidores, né, da partida da vitória sobre o Fortaleza, essa fala do Ceni assim, não me é nova, assim, sabe? É muito da característica. Eu vi assim o trabalho dele no São Paulo, o trabalho dele no próprio Fortaleza, né, que eu acompanhei mais de perto aqui quando ele estava trabalhando. Ele sempre é um treinador que ele mira alto. Ele nunca deixa. Eu já falei aqui da outra vez, a gente falou aqui no sábado. Por exemplo, se o Bahia bater a pontuação da permanência, garantir matematicamente, ele não vai estar satisfeito, não. Ele quer mais. Ele sempre vai querer mais. Por isso que eu estava mencionando no sábado dessa possibilidade do Bahia, quem sabe, disputar ali o G10 pela primeira vez dos pontos corridos. Porque o Rogério Ceni ele é obstinado sempre a colocar a equipe sempre no maior patamar. Ele nunca está contente com a situação que, não, aqui ganhamos e tal, ou perdemos a situação. Ele está sempre incomodado, ele sempre quer algo a mais, e ele, pelo menos assim no trabalho dele como técnico, tem sido uma característica muito grande. Né? Às vezes ele vai mal, geralmente o Ceni pós-derrota em coletiva acaba se atrapalhando muitas vezes e tal, mas eu acho que esse tipo de detalhe que foi dito aí pelo Pedro, né, do bastidor, que é o que o Bahia está pretendendo, né, brigar por uma Sul-Americana, eu acho que há uma grande possibilidade, né, mas por isso que eu estava complementando com aquela informação que eu dei no sábado. Eu vejo até com chances, porque está ali a 3 pontos do Cuiabá, hoje praticamente, né, um adversário muito possível de você passar. O São Paulo pode ser que daqui a pouco faça ali a pontuação necessária e largue o campeonato. Aí, claro, já pensar no Fluminense, aí, né, o Fortaleza ali já é outro patamar. Mas eu vejo um potencial do Bahia, claro, que vai estar brigando ali com o Inter, né? Eu acho que os outros ali têm uma certa dúvida se vão conseguir manter o ritmo. Mas hoje o Bahia, dessas equipes aí que estão brigando na parte de cima, talvez não seja a melhor. Eu acho que talvez o Inter ainda tenha melhor elenco. Mas o Bahia, na minha avaliação, é o que tem mostrado mais constância em termos de atuações, né, nas últimas partidas, pelo menos das últimas rodadas que eu tinha observado. E essa Só fala para do não perder Ceni, o fio da meada. Desculpa, Fábio, vai lá. pode completar. A gente está com a fala do Ceni aqui, o Pedro Alves está na agulha, só para a gente ilustrar, para quem não viu ainda, né, a fala do Ceni para os jogadores após a vitória e a esperança de uma Sul-Americana. 33 anos nisso, faz quase 70% da minha vida que eu vivo futebol. Eu conheci muita gente
e trabalhei com muitos times. Tinham caras que ficaram felizes de chegar no time profissional. Tinham caras que ficaram felizes quando ganharam a primeira vez. Tinha caras que ficavam felizes quando ganhavam 2, 3, e depois a barriga ficava cheia. E tinha caras que queriam ganhar a porra da vida toda. Caras que queriam ser campeões. Cara, esses são os caras que mais marcaram na minha vida. São meus grandes parceiros, meus grandes amigos até hoje. Os caras que queriam ser campeões comigo. Nós temos um campeonato de 7 times hoje. Nós temos um campeonato de 7 times, nós precisamos desse título. Porque esse título da Sul-Americana, esse título dá um calendário, e esse título dá as possibilidades, escutem o que eu estou falando, de ser campeão internacional no próximo ano. São palavras de alguém que é vencedor, né? Então tem peso, né? Alguém que ele realmente... é um exemplo final, né? O cara que ele é um exemplo. Tesão por toda a vitória. É o resumo do Rogério Ceni. E eu ia comentar a diferença de discurso, que é inevitável a comparação com Paiva, que Pedro vai saber melhor do que eu, mas assim, eu me lembro muito de uma coletiva de Paiva, eu acho que foi quando o Bahia empatou com o Goiás em casa, que ele disse assim, não, é normal, o Goiás jogou Série A no passado, o Goiás está na Sul-Americana, sim, vocês estão cobrando que o Bahia vença o Goiás, como assim? E aí você vê um discurso como esse de Rogério Ceni e é algo totalmente o contrário, né? É o cara, como o Minhoca falou, dando sinais de que assim não é apenas para a gente brigar para escapar do rebaixamento, né? Porque assim ele podia muito bem dizer, pô, abrimos 4 pontos, agora tudo bem, vamos comemorar, tranquilidade. Não, é assim, o objetivo é maior, não é para parar aqui, né? Então, realmente a diferença ela é muito grande, né? Realmente. É Aliás, inevitável pensar que o Bahia perdeu muito tempo sem ter um técnico desse porte, né? o fator Fortaleza que está acontecendo ainda, né, nessa situação, a importância do Rogério Ceni é muito importante também devido a isso. Quando ele vai disputar a Série B, a meta do Fortaleza era, não, G10. Passamos 8 anos na Série C, o importante é se manter pelo menos no campeonato de pontos corridos, né? Porque Série B tem o dinheiro e tudo mais, Série C não tem isso. E aí, quando ele chega e o time começa muito bem, eu acho que foi por volta ali da 9ª rodada, ele começou a ter esse discurso parecido com o do Bahia, que o Fortaleza na primeira colocação, e assim, olha, eu sei que o nosso objetivo não era logo no primeiro ano subir, mas a gente está na liderança. E aí ele falava exatamente, quase parecido com ele falou assim, eu vivi tantos anos no São Paulo e eu sei o quanto é importante a gente colocar um quadro na parede, ter um título e tudo mais. Então esse discurso foi determinante também para o próprio Fortaleza mudar um pouco essa mentalidade de não só subir tá valendo a pena. No caso, ele incutiu na cabeça de sempre buscar o algo a mais, que é algo que o Bahia, quando a gente olha nos últimos anos, o Bahia, né, o principal clube do Nordeste, pelo menos da minha avaliação, em termos de história, né, sempre, sabe assim, ser um clube que não conseguia fazer um campeonato brasileiro com tamanha propriedade, assim, né? Você via outras equipes, como a gente já viu o Vitória, como já viu o Sport, o Fortaleza recentemente, conseguir fazer boas campanhas na Série A, e o Bahia, tendo até condições, teve até alguns anos atrás condições, né, de fazer um bom time, fez um bom primeiro turno, mas aí chegava no segundo turno, o negócio desandava. Então eu acho que é uma peça importante, sabe? Uma pessoa com esse tipo de pensamento que aí é quase como a mentalidade interna acaba mudando, né? Apesar do Rogério Ceni muitas vezes ter falado recentemente, né, Pedro, de que os jogadores são muito tímidos, né? Ele estava até descrevendo cada atleta e dizendo, não, o Cauli, por exemplo, é um cara mais tímido, né? Não são jogadores tão extrovertidos, assim. E aí ele tem o staff, né? O preparador físico dele é muito enérgico, assim, sabe? Dos jogadores estarem muito focados naquilo que é o objetivo principal, que é sempre buscar a vitória. Então, acho que é um ponto importante aí que o Bahia pode ter nos próximos anos. Que o cara acabou de mencionar, tudo bem, pode ter sido ali uma fala mais de motivação, mas ele já meio que disse assim, olha, vamos buscar o título internacional no próximo ano. Então ele já está colocando essa possibilidade que o Bahia tem condições de brigar por um título em 2024.